porque de onde eu vim, seria muito improvável estar aqui. Mas amém. Eu fico impressionada, sabe, gente? Como o tempo de Deus, ele é perfeito em tudo. E como uma sincronia que acontece que a gente não, a nossa vã inteligência humana não consegue alcançar. Por que eu digo isso? Há quase 2 anos atrás, eu estava limpando a minha casa e o Senhor soprou no meu ouvido: estude sobre ovelhas, estude sobre cordeiros, não só biblicamente, mas o rebanho em si, né? O ofício do pastoreio em si, né? Não só especificamente aqui onde a gente tem mais contato, né? A gente pode ir nessas fazendinhas, mas especificamente nos templos de Jesus, né? Em Israel, como era o ofício de cuidar de ovelhas lá, como as ovelhas se portavam, como elas se reproduziam, como elas se alimentavam, como o pastor cuidava, como eles protegia, do que elas se alimentavam. E eu comecei a estudar sobre isso, estudar, há 2 anos atrás, mais ou menos. Aí um dia, o Davi me mandou uma mensagem, um vídeo pequenininho, desses vídeos de Instagram, com uma mensagem de um pastor lá do Brasil, falando sobre mais ou menos o que eu estava estudando naquele dia, naquele tempo, né? E eu lembro que eu me emocionei muito com o vídeo que o Davi mandou, porque era como se o Senhor tivesse me mandando recados, entende? Tipo, é esse o caminho, é isso que eu quero. Só que eu não sabia exatamente para que tempo seria, porém eu sabia que era para um culto de missão. Eu sabia que era para o culto de missão. E o ano passou, e o outro ano passou, né? E eu não ministrei no culto de missão. Então, a Paulinha me fez o convite para ministrar no mês anterior ao congresso, que teve em novembro. Então, era para eu ter ministrado essa palavra aqui em outubro. Mas, aprove o Senhor que não fosse, né? Então, me deram a oportunidade de estar trazendo essa palavra hoje. Gente, eu estou chocada com tudo que está acontecendo, porque eu não tinha noção do que seria apresentado hoje, eu não sabia, a Brenda não tinha me comunicado, eu não sabia desse projeto Mustard Seed. Eu não sabia nem do que Deus tinha colocado no coração da Sarinha. Eu sempre soube que ela tem uma unção missionária evangelística muito forte, mas eu não sabia que ela já estava com tudo preparado para ir. E quando eu vejo que as coisas vão se encaixando, eu vejo que existe um propósito maior e que nada, como eu já disse em outras ministrações, acontece por acaso, né? Então, eu gostaria de estar compartilhando com vocês o que Deus, com muita diligência, com muita cautela, com muito amor, tem compartilhado no meu coração. Nesses quase 2 anos que eu tenho me dedicado a estar aprendendo sobre as ovelhas, sobre os cordeiros, sobre o aprisco de Deus. E o título da minha mensagem está aqui: quem somos no aprisco de Deus? Quem somos? Como nos comportamos? Do que nos alimentamos? Como estamos sendo protegidos dentro desse aprisco? O que afinal é o aprisco? Será que o aprisco é a RCN de Norwood? Será que o aprisco são as Assembleias de Deus, as Igrejas Maranatas, Presbiteriana? Será que o aprisco é a Victor Church? Será que o que é o aprisco? Então, nós vamos aprender o que é o aprisco. Nós vamos aprender o que são as ovelhas. Nós vamos aprender o que são os lobos. Nós vamos aprender o que são os mercenários. Nós vamos entender o que quer dizer a voz do pastor. Nós vamos entender o que é o pasto. Nós vamos entender o que é a porta do aprisco. Nós vamos entender quem é o pastor
que fica na porta, deixando as ovelhas entrar e as ovelhas saírem. Amém? Então, eu vou estar fazendo uma oração antes de iniciar. Porque nada que eu falar aqui vai fazer sentido no coração de vocês se o Espírito Santo não trazer o entendimento. Então, eu peço que vocês, como indivíduos, como os filhos de Deus, esse culto está cheio, inundado, transbordante na presença de Deus. Então, alinhe ainda mais o seu coração e deixa Deus falar. Deixa Deus falar o seu coração. E aquele que tem ouvido, escute, ouça. Ouça. Porque a gente tem que não simplesmente passar pelos nossos tímpanos, mas a gente precisa internalizar no nosso coração. Amém? Pai, nesse momento, eu me entrego, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor, Pai, não use nada que venha de mim, mas que seja inteiramente Ti, usando a minha boca, usando, Senhor, o meu cérebro, usando, Senhor, o meu entendimento. E trabalhe, Senhor, no coração dos meus irmãos, que haja, Senhor, um confronto, que haja um consolo, que haja, Senhor, uma direção debaixo do que cada um deles precisam, que haja despertamento. Que todo, Senhor, levante do inimigo para tentar cegar, para tentar colocar cera nos ouvidos dos meus irmãos, caia por terra em nome de Jesus. Porque nós sabemos que Tu, Senhor, nos chamou do lamaçal do pecado para a Tua maravilhosa luz, mas não simplesmente para nos entregar a salvação, mas para que possamos, Senhor, ser cooperadores do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. O texto que eu vou estar lendo, eu vou ler alguns, mas esse é o texto principal. Eu gostaria que vocês abrissem, tá? E deixassem aberto, para vocês recorrerem ao texto à medida que eu for explanando ele. É um texto bem conhecido, mas eu vou estar me atentando a algumas partes dele. Então, está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 30. Peço que os irmãos tenham paciência e mantenham o coração de vocês alinhado com o coração do Senhor. Capítulo 10, verso 1. Em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral ou aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas. Ele vai à frente delas e as ovelhas vão atrás. As ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, porém, eles não entenderam o que dissera. Verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pasto. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor,
de quem as ovelhas não são as ovelhas. Vendo o lobo se aproximar, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Eu gostaria que vocês se atentassem bem a esse versículo, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para retomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E eu vou pular para o verso 25. Jesus respondeu-lhes: já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhe a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Me dá um deixa, obrigada. Gente, eu estou muito emocionada, que a presença de Deus está muito forte. E eu estou me contendo para eu não bagunçar meus pensamentos. Então, primeiro, eu vou trazer uma contextualização do que é, de fato, um aprisco. Então, um aprisco nas terras de Israel funcionava assim. No inverno, os pastores daquela região, cada um tinha seu próprio rebanho, e eles, na maioria das vezes, como a gente, durante toda a palavra, começando em Gênesis, com Abel, o ofício do pastoreio é muito vivo na Bíblia toda, através de Moisés, através de Jacó. Amém? E a gente se percebe que era um ofício que era passado de geração em geração. Em alguns casos, como Rebeca estava pastoreando as ovelhas do pai. Então, normalmente, quem cuidava das ovelhas não era o dono das ovelhas, mas sim o filho do dono. Amém? Salvo alguns casos, que pessoas se voluntariavam, não, se disponibilizavam para trabalhar por conta do dinheiro. Mas a gente tem vários exemplos que não era esse o caso, Que existia o dono do rebanho, e o filho do dono normalmente cuidava e apacentava essas ovelhas, assim como Davi. Davi estava pastoreando quais ovelhas? As ovelhas de seu pai. E existe muita assimilação em tudo que eu vou falar, então eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Então, existiam vários pastores, e cada pastor tinha aquela quantidade de ovelhas. Só que quando chegava o inverno, eles estavam ali no deserto, naquelas regiões montanhosas, que tinham muitos perigos noturnos, chacais, lobos, feras, Para evitar expor aquelas ovelhas, que eram animais dóceis, que não conseguiam se defender, eles construíam uma espécie de curral, que era feito de pedras que tinha ali mesmo na região. E todos aqueles rebanhos, de todos aqueles pastores daquela região, levavam todos os seus rebanhos para ali dentro. E ali dentro ficava o rebanho de todo mundo misturado.
Só que quando eles chegavam lá, o pastor se colocava na porta e ele contava as ovelhas. E ali ele certificava que todas estavam em segurança. Entre os pastores, donos das ovelhas dentro do aprisco, eles combinavam entre si quem ia ser o sentinela da noite. Então eles revezavam. Cada dia um se posicionava na porta para evitar que pela porta não entrasse nenhum desconhecido ou nada que fosse perigoso, nenhum lobo, né, nenhum chacal, nenhuma raposa que pudesse causar algum dano às ovelhas. Então ele se posicionava como a porta, para não deixar nada acontecer com as ovelhas que estavam ali dentro. E não sei se essa imagem está clara, acho que não ficou clara, né? Mas, enfim, aqui são várias ovelhas e tem o pastor. No texto, Jesus se coloca como eu sou a porta. Por que ele é a porta? Porque no outro dia de manhã, quando passava a noite e acabava o expediente daquele pastor que estava à porta, o porteiro, ele se colocava de pé e esperava que os donos das ovelhas viessem buscar. Ele reconhecia quem era o pastor. Se não fosse o dono das ovelhas, ele nem deixaria se apresentar. Mas como que ele comprovava quem era o dono e quem não era? Porque, gente, era um monte de ovelha junto. Não tinha como ele saber, não, essa é daquele pastor, essa é daquele pastor. As ovelhas reconheciam a voz do pastor. Então, ele se posicionava e ele chamava as ovelhas, muitas vezes pelo nome, e as ovelhas vinham. E só vinham as ovelhas dele, então vinha o próximo pastor. E ali ele chamava as ovelhas dele, e todos tiravam as ovelhas do aprisco e levavam para os pastos, para as águas tranquilas, para que elas pudessem se alimentar, para que elas pudessem encontrar refresco nas águas. Porém, também existiam, segundo o texto, os ladrões, que eles sabiam que eles não seriam reconhecidos pelo porteiro. Então, o que ele tentava fazer? Ele tentava pular o muro ou encontrar alguma brecha no muro para trazer danos à ovelha. Porque a única coisa que o ladrão está interessado, como o texto diz, é matar, roubar e destruir. Ele só quer se aproveitar da ovelha. Ele não tem amor, ele não tem compaixão, ele não quer nada. Ele só quer destruir aquilo em favor próprio. E também tinha os mercenários. Os mercenários, como eu disse, eram pessoas que tinham o ofício de pastor, porém não tinham cuidado nenhum com as ovelhas. Diferente do pastor que ia à frente, porque se tivesse algum animal ali, algum perigo, o que ele faria? Ele mudaria o caminho. Ele, com a vara e o cajado, ele traria as ovelhas para o lugar certo, e também com a vara espantaria os animais que estivessem, de alguma maneira, ameaçando as ovelhas. Já o mercenário, ele não fazia assim. O mercenário, ele mandava as ovelhas irem à frente, porque, afinal de contas, elas muitas vezes nem reconheciam a sua voz. Só que eles deixavam ela fazer o que elas queriam. O pastor, ele sabia exatamente onde levar, onde aquela grama era mais saudável, aquela grama sustentava mais. O mercenário não, porque ele não tinha amor às ovelhas. Então ele deixava, o alimento que ele oferecia para ela era o alimento, não que era necessário para ela, mas o alimento que ela queria, o que fazia cosquinha nos ouvidos dela, o que era agradável para ela ouvir, o que era agradável para ela se alimentar. E eles não tinham apego nenhum por aquele rebanho. Hoje eles estavam com o rebanho do João, amanhã ele estava com o rebanho do Joaquim. Só que quando aparecia um lobo, quando aparecia um urso, quando aparecia com algum perigo, diferentemente do pastor que se colocava à frente e se sacrificava a própria vida por aquelas ovelhas, ele fugia, porque ele não tinha compromisso com elas. Ele não tinha compromisso. Ele fazia simplesmente pelo dinheiro. Ele fazia simplesmente movido pela ganância. Amém? Já o pastor, ele tinha compaixão. E o Salmo 23, ele fala muito sobre isso.
do amor, do cuidado, né? De não deixar nada faltar para aquelas ovelhas, de não deixar nada interromper o ciclo de vida delas. Ele se preocupava com os cordeiros. Ele se preocupava com as ovelhas feridas, com aquelas sujas, as machucadas. Ele também se preocupava com as rebeldes. E ele não deixava de ir atrás de nenhuma delas, se caso alguma se perdesse. E assim foi com a minha vida e com a sua vida. O Senhor vem nos tratando. Nem tudo na nossa vida é fácil e nem tudo vai ser. O mercenário diz que vai. O mercenário, ele simplesmente, como ele não tem compromisso nenhum com a sua vida espiritual, com a sua salvação, ele simplesmente te propõe aquilo que você quer ouvir, que vai estar tudo certo, que você vai ser rico, que você vai ter documento, que você vai ter uma casa e um carro novo. O mercenário só está interessado no seu dinheiro. E o mercenário, ele só está interessado naquilo que ele conseguir aproveitar do rebanho. E eu fiz essa conjectura. Existem outros contextos que a gente usa, outras figuras de linguagem, mas para esse texto, para hoje, eu gostaria de usar estes. E vocês que estão com o texto aberto, me acompanhem. Então, quem que é o dono das ovelhas? Deus. Deus é o dono das ovelhas. As ovelhas pertencem a Deus desde a eternidade, desde elas existirem, antes do nascimento. Elas pertencem a Deus. Quem é o aprisco? O aprisco é a salvação, porque o texto diz que quem entrar pela porta será salvo. Quem é a porta? As ovelhas somos todos nós. A porta e o porteiro, Jesus. Aquele que Jesus não reconhece, ele não deixa pegar as ovelhas. Ele não deixa ter acesso às ovelhas. Para pegar a ovelha tem que ser ladrão. E o ladrão, o que ele faz? Ele não entra pela porta. Então ele tenta entrar por alguma brecha que está no aprisco. A voz do pastor é a palavra de Deus. É a palavra que ecoa da minha e da sua vida. Essa é a voz do pastor. O ladrão são as distrações desse mundo. É a televisão demais, são os vícios, imoralidades, coisas que Satanás coloca diante de nós, que simplesmente só serve para nos matar espiritualmente, para roubar a nossa paz, para nos distrair do propósito de Deus, para matar a nossa família. Só isso que serve às distrações do inimigo. Os mercenários, como eu disse, eles se aproveitam do rebanho. E isso é algo que nós, né? Hoje faltou muita gente, faltou muito líder aqui, mas vocês vão entender por que algo que eu vou falar com relação a isso, que a gente precisa ter uma visão ampla do que Deus está fazendo, não só na igreja de Norwood, mas como o reino de Deus. Porque é algo que o Senhor ministrou para mim no carro vindo para cá. Eu não sei se vocês lembram quando eu ministrei a saída do Egito, né, os fundamentos da fé cristã. Quando você sai do Egito, você tem uma mentalidade de escravo ainda. E é por isso que você não é mais escravo, mas a sua cabeça e seu coração ainda é escravo. Então Deus te permite entrar no deserto para você meio que se preparar, né, e largar, não somente deixar de ser escravo, mas deixar de ter uma mente escrava, porque Ele precisa que você entre em Canaã com uma mente de reino. Amém? E mente de reino não é mente de escravo. Então, nós precisamos parar de ter mente de escravo e ter mente de reino. Ter uma mente que consegue enxergar além dessas quatro paredes. Além do que acontece nas nossas próprias casas. E os mercenários, o Senhor falou muito forte comigo, para todos nós que de alguma maneira estamos cooperando com o Senhor, cuidando do rebanho. Quando nós fazemos, por exemplo, convites a pessoas para vir ministrar aqui, pessoas que, né, às vezes são conhecidas na mídia, cantores, preletores, enfim, etc. Para a gente realmente estar com o coração alinhado com a porta do aprisco, para a gente não confundir mercenário com pastor. Porque
a palavra de Deus diz que a gente reconhece eles pelos frutos que eles produzem. E um evangelho pregado sem cruz não é evangelho, é palavra, é coach. Um evangelho sem arrependimento não é evangelho. Um evangelho que só prega que vai dar tudo certo na sua vida não é evangelho. Então, por que as pessoas elas gostam de pregar isso? Por conta disso. Então, que eu e você, né, todos aqui, e os que ainda não estão como cooperadores ao ponto de poder trazer alguém, mas fiquem atentos, porque eu vou ser bem sincera com vocês, eu não tinha noção do que acontecia nesse mundo gospel. E é um negócio que dá vontade de vomitar. Dá vontade de vomitar as propostas que as pessoas fazem, que elas só vêm por tanto, que elas só vêm se a igreja for tamanho X, que elas só vêm se elas viajar de primeira classe, que elas só vêm se for isso, se for aquilo. E muitas delas, quando a gente vê videozinhos, elas pregam que não fazem, mas elas fazem. Então, que a gente tenha muito discernimento e que a gente venha realmente conhecer e trazer pessoas para ministrar para o aprisco que está aqui dentro, segundo o coração do Senhor, e não para levar as pessoas à perdição, não para levar as pessoas ao erro. Amém? O lobo é Satanás. Então, o que o mercenário faz, que o texto diz? Quando o lobo aparece, o que ele faz? Ele zarpa, ele foge. Quando o problema da igreja acontece, o que ele faz? Zarpa. Quando o dólar cai, o que ele faz? Zarpa. E deixa as ovelhas, se dependesse dele, como não depende, se dependesse dele, desnutridas. Espalha elas, dissemina elas e deixa elas vulneráveis para o lobo, que é Satanás. Seguir ao pastor, como eu disse, as ovelhas, elas ouvem a voz e elas seguem ao pastor. Quando você está seguindo alguém, você está vendo alguém, e a sua tendência é imitar. Então, que a gente venha imitar mais Jesus, se colocar mais na posição de Jesus. Como assim? O que eu faria se alguém fizesse? O que Jesus faria se alguém fizesse isso com ele? Como Jesus responderia se ele fosse tratado mal? Como Jesus faria se ele fosse passado a perna? Como Jesus agiria se ele fosse traído? Isso é imitar Jesus. O resto é carnalidade. Então, a gente tem que buscar o tempo todo, se a gente realmente é ovelha dele, que a gente esteja imitando ele, seguindo ele de verdade. E o pasto é viver a palavra de Deus. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Uma pergunta, e eu quero que vocês reflitam sobre ela. Como você passou a ser parte do aprisco de Deus? Como? Porque se você está aqui, é porque você ouviu a voz dele, amém? Então, ele te convidou para entrar para o aprisco. Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele disse, ok, você pode passar, porque você ouviu minha voz, você entendeu o que eu estava querendo dizer. Como vocês se converteram? Como foi o processo de salvação de vocês? Talvez muitos de vocês tiveram o privilégio de ter nascido numa família que já era ovelha. Numa família que você teve alguém, quando você era um cordeirinho, para te amamentar, para cuidar de você, para te manter perto do pastor. Muitos de nós não. Eu, por exemplo, eu vim de uma família católica, apostólica, romana, praticante. E eu me lembro que quando eu era criança, um cordeirinho ainda, fazendo catequese, eu tinha muita sede da palavra, só que eu não tinha quem me explicasse. Eu tinha muita vontade de entender, eu sentia um ardor dentro do meu coração para eu entender a Bíblia. A minha mãe, o pouco que ela sabia, ela me ensinou, e glória a Deus por isso, porque ela me ensinou princípios muito valiosos que eu carrego até hoje. Mas eu queria ir mais profundo e eu não tinha. Não sei se alguém aqui veio também do catolicismo, teve uma experiência parecida com a minha, mas a experiência que eu tive é que não existe na igreja que eu frequentei no Brasil, e olha que a minha família era uma família que estava em tudo
tudo que tinha na igreja, minha família estava envolvida. Era líder de casal, era líder de jovens, era festeiro de festa de santo, era tudo. E eu me sentia vazia na palavra, porque não tinha incentivo bíblico. Porque o que alimenta a ovelha de verdade é a palavra de Deus. É o que nos fortalece, é o que nos traz direção. Mas eu lembro do meu período de conversão, e eu me emociono muito em falar isso, muito. Porque eu nunca gostei de crente no Brasil, porque eu tinha um preconceito muito grande com crente, por conta das coisas que eu ouvia, né? E por conta das minhas experiências pessoais. Eu já contei aqui algumas vezes que a minha vizinha do lado direito e a minha vizinha do lado esquerdo são crentes. E até hoje estão lá. Hoje eu tenho uma visão diferente delas. Mas naquela época, eu como um cordeiro, como uma criança, como uma nova na fé, uma que não sabia nem nada, o testemunho delas me entristecia demais. Era xingamento o dia inteiro. Ela xingava o marido, xingava os filhos, gritava. E a minha mãe, católica, apostólica, romana, praticante, minha mãe nunca falou um palavrão. Então eu não entendia como eles se achavam, porque era essa visão que eu tinha, que o crente se achava santo, que o crente se achava superior, tendo comportamentos que não imitavam Jesus. Tendo comportamentos que Jesus não faria. Então, eu sempre tive muito preconceito por conta das experiências que eu tive. E quando eu cheguei aqui, nos Estados Unidos, o Senhor me trouxe para cá. Totalmente algo movido por Deus também, porque eu nunca pensei em vir para cá. E eu lembro que em 2007, eu fui para o Brasil, e lá eu fiz uma visita à igreja Maranata, em Dom Cavate. O meu cunhado me levou. E eu achei aquilo diferente. Achei diferente a maneira como o approach que eles tinham da Bíblia, que eu nunca tinha visto. E quando eu voltei para cá, uma amiga minha me fez um convite. E ela não está aqui mais. E ela me convidou e ela falou: Letícia, tem uma igreja que eu estou indo. Gente, isso tem muitos anos. Foi em 2008, acho que 2008. A igreja era lá do outro lado ainda. E ela falou assim, ela e o marido dela: Letícia, vamos na igreja? Eu falei assim: vamos. Não tenho nada a perder. E eu fui. Gente, eu cheguei aqui com um coração totalmente de cordeiro, sem saber nada. A palavra de Deus me encontrou de tal maneira que eu nunca mais consegui parar de vir aqui. E o Senhor vem trabalhando em mim e vem me curando de coisas e vem me desenvolvendo em outras. E eu vejo o cuidado de Deus. Quando a Brenda e a Sara estavam falando, elas usaram palavras bem específicas que eu usei aqui também, com relação à vulnerabilidade. Quando aquelas fotos daquelas crianças mostraram aqui, aquelas crianças, gente, são os cordeiros. Aquelas crianças são os cordeiros. Quando a gente lê, eu vou ler um outro texto. Não vou ler porque vocês conhecem ele. É o texto de quando, logo após o Senhor Jesus ser ressurreto, depois de Pedro ter negado ele 3 vezes, ele aparece para Pedro e faz a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, sabe que te amo. Então ele diz o seguinte: apacenta meus cordeiros. A primeira coisa que ele disse. Depois voltou Jesus a perguntar: Pedro, do mesmo jeito que ele negou 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes para ele. Perguntando a segunda: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então apacenta minhas ovelhas.
Então, pela terceira vez, ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele já indignado com tantas perguntas, ele responde: sim, tu sabes que te amo, Senhor. Então ele diz: então alimenta as minhas ovelhas. O que eu quero dizer aqui? Os cordeiros são importantes para o Senhor Jesus. Se você não conseguiu se comover com tudo que foi mostrado aqui pela Brenda e pela Sara, tem alguma coisa errada com você. Aqui, o Senhor Jesus é bem claro em dizer que a maneira como Pedro mostraria, provaria que eu amasse, que eu amava, era o quê? Cuidando dos cordeiros e alimentando as ovelhas. Então, hoje foi lhe dada uma oportunidade. Um dia você foi cordeiro, um dia eu fui cordeiro. Às vezes tem gente aqui que ainda está começando a caminhada, ainda é um cordeiro. Só que a gente precisa sair de um lugar que muitas vezes a gente se coloca e a gente não quer amadurecer e a gente às vezes fica naquela posição de só querer receber, de sanguessuga. Ah, ninguém me ligou, ninguém me visitou, ninguém fez isso para mim, ninguém gosta de mim. E o Senhor tem te alimentado, o Senhor tem cuidado da sua vida, e o Senhor tem colocado pessoas ao seu lado, e a pessoa tem te fortalecido através da palavra dEle, da presença dEle, e você se coloca nessa posição de ser ajudado o tempo inteiro, e você não coloca na posição: eu quero ajudar, eu quero colaborar, eu quero sair desse lugar que eu me coloquei de justiça própria, de achar que a atenção precisa ser só para mim, e me colocar numa posição que eu preciso colaborar para o reino, de não ter mais uma mente de escravo, mas ter uma mente de reino. E esse é o versículo que eu gostaria, dessa leitura toda que eu fiz, né, do capítulo 10 de João, esse é o versículo que eu gostaria que vocês gravassem para o dia de hoje. No versículo 16 diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Nós não podemos nos conformar só com a nossa salvação, porque existe um povo lá fora, na Jamaica, na Washington Street, em Brockton, em Washington, na Flórida, no Brasil, existe um povo, um rebanho espalhado pelas nações, que precisa ouvir a voz do Senhor ecoar através da minha e da sua vida. Porque eles vão reconhecer a voz do pastor através da minha e da sua vida. Então a gente precisa se sair dessa posição de eu preciso ser cuidado o tempo todo e me colocar na posição que eu posso fazer para ajudar, Senhor. Como eu posso colaborar, como eu posso contribuir, como eu posso participar. Então eu vou passar aqui algumas lições práticas, porque às vezes é normal, a gente fica meio perdido, a gente não sabe como fazer, como ajudar, como colaborar, como participar. Mas o que precisa acontecer é uma necessidade, é um reconhecimento. O Senhor, Ele espera da igreja dele uma maturidade. Ele diz isso em vários textos, principalmente usando o apóstolo Paulo, que diz: há tempo de mamadeira e há tempo de comida sólida. Então, sim, para os cordeiros, para aqueles que estão começando a caminhada agora, para as crianças que estão lá fora sendo alimentadas, elas precisam sim de leite, elas precisam de cuidado, porque os cordeiros são importantes. Essas crianças, a Jamaica, a Brenda e a Sara apresentaram, elas são cordeiros. Se elas não tiverem um apoio agora, elas vão se perder. Elas vão se perder, porque mais vulnerável ainda que ovelhas são os cordeiros. Crianças abandonadas, gente. Crianças órfãs, crianças com deficiências físicas. São cordeiros do Senhor Jesus, são almas preciosas para Deus. Então a gente precisa sair às vezes do nosso mundinho, do nosso umbigo, que a gente se transforma em Deus, e se colocar numa posição de cooperador de Cristo, de cooperador de obra, de ter uma visão: Senhor, eu fui salvo. Senhor, o Senhor me tirou da terra do Egito, me trouxe para Canaã,
uma terra que emana leite e mel, uma terra que eu amo estar nesse lugar, eu amo estar nesse aprisco de Deus, ser cuidado por Deus, ter um Jesus na porta que me protege do lobo, ter um Jesus na porta que me mostra quem é um mercenário, mas eu preciso também sair pela porta quando Jesus me chamar. Eu preciso sair, porque o texto diz que as ovelhas elas entram, mas o pastor chama para fora. E o para fora é daqui para fora, o da fora é daqui, é na rua, é fora da sua casa, é buscando alternativas para cooperar com o Senhor Jesus. E sair dessa inércia, porque às vezes a gente fica muito confortável no nosso mundinho, a gente fica muito confortável na nossa rotina e a gente fica inerte. A gente está tão acostumada a trabalhar e para casa, e a gente às vezes perde tantas oportunidades, como o Davi falou. Que ele disse, que buscando oportunidades. Eu vou testemunhar algo aqui, Davi. O Davi trabalha com o meu irmão. O meu irmão, ele se considera ateu. E é muito difícil chegar nele. Muito difícil, porque ele tem um discurso para todas as coisas. Só que ontem, Davi, eu encontrei meu irmão. E meu irmão está diferente. Eu entrei na casa, eu não sei o que aconteceu, Davi. Eu não sei, mas eu entrei na casa da minha irmã ontem. E o meu irmão estava diferente, ele me olhou diferente, ele me cumprimentou diferente. Eu falei assim, uau, ele puxou assunto comigo, coisa que ele nunca faz. Então, assim, a gente precisa aproveitar as oportunidades. Longe, ajudando alguém, porque muitos de nós não temos a oportunidade de fazer como a Sarinha e pegar um passaporte e ir para outro lugar, ser bênção em outro lugar, dentro dos dons que o Senhor nos depositou sobre nós, mas nós podemos participar, nós podemos colaborar de tantas maneiras, nós podemos orar, nós podemos ajudar com os nossos recursos, mas a gente fica tão preso nas nossas próprias necessidades, no nosso próprio mundinho, que a gente não consegue enxergar o calling, a necessidade que Deus está nos chamando para realizar. Então, eu separei aqui algumas... Esse aqui eu já li, então eu vou pular, que é o texto que eu li sobre cuide das minhas ovelhas. Hebreus 5:12, ele fala sobre a necessidade que Deus tem de nos ver pessoas maduras. Então, ele faz um diferenciamento entre o que é uma ovelha e o que é um cordeiro. E mostra como um cordeiro, ele precisa de ter uma assistência. Então, eu queria que agora vocês lembrassem do vídeo que a Brenda colocou aqui, das fotos daquelas crianças, e enxergassem nela esses cordeiros que precisam de ajuda. Esses cordeiros, mas também se colocassem na opção de ovelhas. Porque cordeiros, eles não têm capacidade física ou biológica de gerar ovelhas. Cordeiros não se reproduzem, mas ovelhas sim. Então a gente precisa sair desse lugar que a gente precisa ser cuidado o tempo todo, que a gente só quer as bênçãos de Deus, que a gente só quer o cuidado de Deus, que a gente só quer a proteção de Deus, como um cordeiro, mas a gente precisa se colocar na posição de ovelha e pedir, Senhor, faça de mim um vaso fértil, faça de mim, Senhor, um instrumento teu, para que eu possa, através da minha vida, gerar outras ovelhas, gerar outros cordeiros. Então, eu coloquei essa frase, o Senhor anseia por nossa maturidade espiritual, que eu já disse. Eu gostaria de colocar aqui alguns pontos práticos, ideias, sugestões, para que a gente desenvolva essa maturidade. E como que a gente desenvolve essa maturidade? Se envolvendo. A gente desenvolve essa maturidade participando. A gente desenvolve essa maturidade contribuindo. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. O Senhor derramou sobre a sua igreja 5 ministérios. 5 ministérios. E por que Ele derramou sobre esses 5 ministérios? Porque cada um desses ministérios, eles contribuem juntamente para o amadurecimento, para o crescimento da igreja de Cristo.
Então é importante que não só 2 desses, não somente 3 desses, mas que os 5 ministérios estejam ativos dentro de uma igreja. Então nós precisamos do apostolado. O apostolado, que o apóstolo faz? Ele cria a identidade daquela igreja e ele estabelece igrejas em vários lugares dentro daquela identidade. Nós precisamos de profetas. O que o profeta faz? O profeta aponta o dedo, o profeta mostra direção, o profeta mostra revelação, o profeta é a voz de Deus na terra. Nós precisamos ter profetas. Nós precisamos de evangelista, que é o dedo maior. O que o evangelista faz, gente? O evangelista alcança lugares que outros ministérios talvez não alcançam. Porque é um dom de Deus. É um dom de Deus, e o dom evangelista é lindo. É lindo. E eu posso citar não 1, não 2, não 3, mas não 10 pessoas aqui dentro dessa casa que eu já reconheci como evangelistas. Mas que às vezes, por vergonha, por timidez, por falta de prioridade, por falta de tempo, não tem se dedicado ao ministério que Deus colocou sobre a sua vida. Nós temos o ministério pastoral, o ministério que abraça. O pastor, ele tem um cheiro de ovelha, o pastor, ele tem que estar perto das ovelhas. E nós temos o mestre. O mestre é aquele que traz o entendimento, aquele que ensina, aquele que te mostra aquilo que você não consegue entender nas escrituras. Nós precisamos ter esses 5 departamentos, e não só uma pessoa desses ministérios, mas nós precisamos ter um grupo. Porque não é sobre nós, gente, não é sobre a igreja Knowood, é sobre o reino de Deus, não é sobre o que nós fazemos aqui dentro, mas é como nós somos lá fora. Porque como o texto diz, o pastor, ele chama para fora, não para dentro. Uma vez eu ouvi uma analogia que fala que o ministério, ele é como se fosse um carro. O carro, ele vai para o posto de gasolina para abastecer, ele não mora lá. Então, o que é um posto? Você é um ministério que Deus colocou sobre você. Deus tem um ministério sobre a sua vida. Você vem aqui e abastece, mas o seu lugar é lá fora. Aqui é lugar para a gente se abastecer. Aqui é lugar para a gente se fortalecer. Aqui é lugar para a gente aprender. Mas o nosso lugar mesmo não é aqui. Porque ser crente aqui dentro é fácil, o negócio é lá fora. A gente precisa gerar para Deus. Outra maneira que eu e você podemos agregar, contribuir, é desenvolvendo os dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade em línguas, interpretação de línguas. Isso precisa ser desejado pela igreja. Você precisa desejar o dom de Deus sobre a sua vida. Você que deseja o dom de cura, olha que dom mais lindo, gente, o dom de cura. Uma pessoa está enferma, uma pessoa está acamada, uma pessoa está com uma doença no final da vida. E você chegar para a pessoa, você estender a mão sobre ela e ela ser curada. Precisamos de dons mais como esse. Precisamos de dom de fé, onde um tempo que a fé se abala por conta de qualquer coisa. Nós precisamos de dom de fé, pessoas, homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, que sejam tomados pelo dom da fé. Que tem uma palavra assertiva no momento que a fé de alguém está balançada. Outra coisa, práticas. Participe das atividades que a igreja e que você vê lá de fora propõe. Então, como eu disse, a gente precisa sair dessa redoma. Sair da redoma. E ir lá para fora. Então, por exemplo, o Davi e a Brenda fazem muito evangelismo de rua. Eles estão sempre falando, tem o evangelismo e tem também o shelter, um lugar de comida que vocês vão, né? De distribuir comida. Participe. Pergunta para o Davi. Pergunta para a Brenda. Davi, que dia que é o próximo? Eu quero participar, eu quero conhecer, eu quero fazer parte disso. Eu quero sair do meu comodismo. Eu quero parar de viver para mim mesmo, eu quero começar a viver o que Deus tem para mim. Campanhas missionárias. Olha que são várias campanhas missionárias que são apresentadas aqui. A Brenda apresentou uma hoje, dessa Mustard Seed. Né? É Mustard Seed mesmo, né? Então, abrace isso. Aí, quando eu disse mais cedo que, infelizmente, hoje a gente não tem, muita gente faltou,
Mas o que eu quero dizer, quando a gente tem visão de reino, o que a gente faz? A gente lembra de quem faltou. Ah, fulano faltou, Beltrano faltou, não pôde estar. Mas eu acho que aquela pessoa, ela vai gostar de saber dessa campanha. Eu vou compartilhar com ela. Eu vou falar para ela que eu vou fazer também, que é importante. Porque isso é reino. Porque a gente não pode ficar na posição assim. Ah, pastor Sandro, Paulo, Davi e Brenda, que são os líderes de missão. Eles que se virem. Eles que liguem para cada um, eles que divulguem o que eles têm que divulgar. Não, nós precisamos ter uma visão de reino, uma visão de cooperadores. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre ele. Amém? Não é sobre Davi, Brenda, Paulo e Sandro, é sobre ele. Eles estão simplesmente se colocando num lugar de cooperar com o reino de Deus. Só que eles não conseguem fazer nada sozinhos. Então, eu tenho certeza que eles iriam ficar muito gratos se vocês chegassem até eles e falassem, como eu posso ajudar vocês? Como eu posso colaborar? Às vezes, você não pode colaborar dando financeiramente para ajudar nas campanhas missionárias, mas você pode ajudar. Olha, Davi, precisa que eu venha aqui arrumar a igreja com você antes do culto de missão? Ô, Davi, você precisa que eu pegue alguém que não tem transporte para levar para o culto hoje? Ô, pastor Sandro, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso colaborar? Ou você viu uma campanha, aquilo tocou no seu coração? Apresenta para o pastor Sandro, apresenta para o Davi. Olha, eu vi essa campanha, isso tocou no meu coração, se eu acho que a gente pode fazer? Gente, o Senhor, Ele move no meu e no seu coração. Mas a gente precisa ter uma noção de corpo. O que é realmente ser corpo de Cristo? Outra coisa, alcance pessoas. Quantos de vocês deixam de ir no grupo das redes quarta-feira porque estão com preguiça? Qual que é o objetivo da rede? O objetivo da rede é nós alcançarmos pessoas. Eu alcanço pessoas que você não alcança e você alcança pessoas que eu não alcanço. Qual a dificuldade de falar o seguinte, olha, quarta-feira tem uma rede, vai ser lá no endereço tal, eu gostaria muito que você fosse. Aí você fala, olha, é bom, a gente compartilha a palavra, a gente tem um momento de comunhão. Porque quando você faz isso, quando você chama uma pessoa para o culto, quando você chama uma pessoa para uma programação, para um congresso, para uma rede, você está sendo o quê? Deus está ecoando através de você um convite. A voz do pastor está sendo ecoada através da sua vida. Porque, gente, foi assim que aconteceu comigo. Foi assim que aconteceu comigo. A minha amiga que me trouxe, ela não sabia tanto de Bíblia. Que às vezes a gente não chama por causa disso, né? Ela não conhecia nem todo mundo da igreja. Mas ela me chamou, ela me convidou. Ela mostrou para mim que aquilo era importante, que aquilo ia fazer uma diferença na minha vida. Ela mostrou para mim que aquilo era agradável. E eu fui, gente, e hoje eu estou aqui. Eu sou fruto de um convite que às vezes nem ela dimensionava o que ia resultar. De um convite totalmente despretensioso. Ela não queria nada de mim. Ela não me convidou porque ela ia ganhar alguma coisa, mas ela convidou movida pelo Espírito Santo de Deus. Então, do mesmo jeito que eu estava lá fora e alguém me chamou para dentro, deixa Deus usar a sua vida para trazer quem está lá fora para dentro. Deixa Deus usar a sua vida para alcançar quem precisa ser alcançado. Então, não fique no comodismo de pensar, não, a pastora liga, o pastor liga, os líderes de célula chama, o departamento de integração alcança, a missão trabalha, a missão faz o evangelismo. Não, se posicione num lugar de cooperação. Eu também sou parte disso. O Senhor também conta comigo. O Senhor conta com todos nós. O Senhor conta com os meus dons, os meus talentos. Deus conta com os meus ministérios. Eu não posso simplesmente enterrar o que Deus me deu e esperar que o outro faça aquilo que está na minha mão. Divulgue testemunho. Gente, como um testemunho tem poder. Então, você conta um testemunho para alguém. Pode ter sido uma coisa que aconteceu na sua própria vida para alguém. Aquilo toca a pessoa. Às vezes você não sabe, mas a pessoa está passando por um problema justamente naquela área. Tem uma debilidade justamente naquela parte. Então, o que você faz? Você alcança aquela pessoa. Você alcança o coração dela, porque ela vai ficar curiosa para viver aquilo que você está testemunhando que você viveu. Ela vai ficar curiosa de viver aquilo que os outros estão vivendo.
Em Mateus 12, 18, de 12 a 14, Lucas de 15, 1 a 7, fala sobre a ovelha perdida. E o quanto é importante para o pastor largar todas que estão no aprisco e ir atrás. Que aí ele vai contando, né? Como eu disse, ele chega na porta do aprisco e vai contando. Quando ele percebe que faltou uma, ele deixa elas ali, ó, e vai procurar aquela, porque aquela é preciosa para ele. E a palavra de Deus diz nos dois textos, no primeiro, é algo importante. É algo que se refere às crianças, né? A Bíblia, de um processo desde o início, né? Desde Gênesis, a gente percebe que Satanás ele ataca muitas crianças. O objetivo dele é destruir a criança. Porque destruindo a criança, ele atrapalha um plano todo, né? Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, é assim hoje com eu e com seus filhos. Satanás tenta o tempo todo contra as nossas crianças. E nesse texto de Mateus, nos versículos anteriores, Jesus está falando sobre as crianças. Que se algum de nós permitir que os cordeirinhos sejam dispersos, que eles se percam, a responsabilidade vai ser nossa. Vou voltar a dizer, aquelas crianças que foram apresentadas aqui antes de eu começar a falar no início do culto, são cordeiros. A responsabilidade delas não é só do departamento de missão, não é só do Mustard Seed, é nossa responsabilidade. Porque a partir do momento que o Senhor apresentou, trouxe a questão até nós, é nossa responsabilidade também. Então eu gostaria que vocês lessem isso aqui junto comigo, tá bom? 1, 2, 3. A salvação não é um troféu que justos ganham como recompensa pelas suas obras, mas um presente para os culpados que se arrependem e recebem a misericórdia de Deus através da fé em Jesus Cristo. Porque às vezes a gente trata a nossa salvação como um troféu. Estou salvo, estou ao céu, não preciso fazer mais nada. Né? E a gente fica nessa posição de não buscar a ovelha. A gente acha que é só isso que Deus quer da gente, que é só que a gente se salve. Mas o que é importante para ele mesmo, que a palavra que Jesus diz várias vezes, eu vim para os que estão doentes, não para os sãos. Eu vim para os culpados, não para os justos. Então ele está mais interessado com quem está lá fora do que quem está aqui dentro. Ele está mais interessado lá. Então que o que seja a prioridade do Senhor seja a nossa prioridade também. O que está na escala de mais importante para Deus, esteja também na escala de mais importante para nós. Porque ele está atrás do que está perdido lá fora. E ele se alegra muito mais com o perdido lá fora do que a minha e a sua salvação. Então que a gente tenha essa visão. E foi assim com o filho pródigo, foi assim com a ovelha perdida, e foi assim com a dracma perdida. Ela não estava querendo saber das outras mulheres que ela tinha. Ele não estava querendo saber do filho que estava na casa dele com ele. Ele estava querendo saber do que estava lá fora. Que a voz do nosso bom pastor, Jesus, ecoe através das nossas vidas, trazendo de fora, de volta, as ovelhas perdidas do Pai. Gente, as pessoas que estão lá fora, que estão no lamaçal do pecado, que estão em vícios, que estão na prostituição, que estão cegas pelo pecado, que não conseguem ouvir a voz do Senhor, ou que não tem ninguém para pregar para eles são preciosos para Deus. E o Senhor, Ele conta conosco, para que por meio de nós, como um dia, né, essa amiga minha serviu como instrumento para me chamar para cá, para me chamar para dentro, para eu alcançar a salvação em Jesus Cristo. Ela foi um instrumento de Deus. Não foi ela que me trouxe a salvação, foi Jesus Cristo. Mas ela foi um instrumento. Não é você que vai trazer salvação, aquele seu amigo, aquele seu vizinho, aquele colega de trabalho. Mas você vai ser um instrumento de Deus para aquela pessoa. Você vai ser a ponte de salvação para ela. Você vai ser o canal de bênção para a vida dela. E isso não é trabalho só de ministérios, de departamentos. Ah, não, é só a missão que faz isso. Só a integração que faz isso. Ah, não, é trabalho do pastor e da pastora. Ah, não, é mulher com a pastora Jeane. É homem com o pastor Eduardo. Não. Nós precisamos ter uma visão de colaboração. Então, por exemplo, eu conheço uma família que está passando por uma dificuldade
familiar, um problema conjugal. Se eu sei que a pessoa está passando por um problema familiar, conjugal, eu sei quem dentro da igreja trabalha com o departamento de famílias. Todo mundo conhece quem trabalha com o departamento de famílias? Então, todo mundo aqui tem um telefone deles? Então, o que eu vou fazer? Pastora Samila, Glauber, tem uma família que eu conheço que está precisando de um aconselhamento. Que eu vou passar um número, olha, vou pedir uma pastora para te ligar. Vou pedir um presbítero para te ligar, que vai ser canal de bênção na sua vida. Ah, tem um jovem que está passando por algum problema. Todos aqui que sabem quem são os líderes de jovens nessa casa? Todos aqui sabem, tem o número deles? Jean, tem um jovem, um adolescente passando por uma dificuldade, eu preciso de ajuda, eu vou levar eles no culto. Esteja preparado para receber eles. Eu tenho certeza que a Suzy e o Jean vão preparar o espaço para eles se sentir à vontade. O que é isso, gente? É trabalhando junto. Não é assim não, vai lá, o culto de jovens é sexta-feira, 8 horas da noite. Não, você precisa mostrar cuidado, mostrar zelo, mostrar amor, mostrar que você está junto e não terceirizar as coisas, não terceirizar tudo. Mas a gente precisa ter uma visão de junto, que existem departamentos diferentes para que o cuidado seja mais específico, mas que a gente precisa entender que não é obrigação só do departamento, que eu e você fazemos parte também. Amém? E para encerrar, faça a sua parte. Com certeza Deus entregou alguma chave para você e você lembrou de alguém, ou lembrou de algum comportamento que você não está tendo, mas que você pode ter. Alguma mudança, alguma coisa que você pode fazer diferente para alcançar alguém. Quando eu perguntei quem te trouxe para Cristo, quem foi o instrumento de Deus que te apresentou a Cristo, que ecoou a voz, né, de Cristo através da vida dele, com certeza você lembrou de alguém. Com certeza você lembrou de alguém. Aquela pessoa me convidou. Aquela pessoa falou para mim que tinha um culto, que tinha uma vigília, que tinha uma célula, que tinha uma rede. Você lembrou de alguém. Aquela pessoa, louve a Deus pela vida dela. Louve a Deus pela vida dela, manda uma mensagem para ela e demonstre quão grata você é por aquele convite que te trouxe a salvação, que foi o maior presente que você poderia ganhar. Agora, lembrando-se disso, siga o exemplo. Siga o exemplo, e da mesma forma que você foi alcançado um dia por um convite, convide alguém. Seja colaborador do Senhor Jesus. A responsabilidade é de todos nós. De todos nós. Então, do mesmo jeito que você lembrou dessa pessoa, que foi a ponte de salvação para a sua vida, foi o canal de Deus que Deus usou para se achegar a Ele, você lembrou de alguém também que precisa ser alcançado. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe aqui no coração de cada um. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. Chama essa pessoa para um café. Vai para a academia com essa pessoa. Crie relacionamento. E durante esse relacionamento, faça um convite. Mande um versículo. Mande um bom dia. Pensei em você. Estou orando pela sua vida. Não foi assim comigo com você? Quantas pessoas derramaram esse tipo de semente na minha vida, na sua vida? Para que hoje você seja a mulher e o homem que você é. Então, não deixe passar dessa semana. Apresente essa pessoa nas suas orações, para que o Senhor as toque, para que o Senhor trabalhe no coração delas. Faça um convite. Olha, quarta-feira tem uma rede lá na casa de um amigo meu, queria muito que você fosse comigo. Domingo tem culto de família. Deus vai derramar uma palavra poderosa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não falta. Vou passar na sua casa, vou te pegar. Ela me trazia para a igreja, gente. Eu dirigia, mas ela passava na minha casa e me pegava e me trazia. Porque às vezes, né, o Evangelho mostra muito isso. Às vezes a gente tem alguns amigos que eles precisam ser carregados por um tempo. E a gente precisa ter a disposição de fazer isso.
Vai chegar um tempo que a gente não vai precisar mais, que a pessoa precisa caminhar pelas próprias pernas. Mas se seu amigo precisa ser carregado, carregue. Se ele precisa ser acolhido, acolhe. Se ele precisa ser consolado, console. Porque através do relacionamento que você constrói com ele, ele se aproxima de você e, consequentemente, ele se aproxima de Jesus. Porque Jesus te reconhece. Não às vezes só como ovelha, mas também como pastor de um rebanho. E o rebanho pode ser a sua casa, o rebanho pode ser o seu ambiente de trabalho. Então, muitas das vezes, a gente tem que sair dessa posição de ser só cuidado, mas também buscar cuidar, buscar alcançar. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Pai, nesse momento eu apresento cada irmão, cada irmã que está aqui, Pai, que recebeu essa palavra. Que o Senhor, Pai, com unção, com poder, com misericórdia, trabalhe em cada um deles, Pai, e o use, Senhor, para como desejas, como um instrumento teu nessa terra, como cooperadores de Cristo. Não somente como que tiram proveito, que se abençoam da tua proteção, do seu cuidado, do teu amor, mas pessoas que se posicionam para levar esse amor, para levar essa proteção, para levar, Senhor, a tua voz, o teu evangelho para outras pessoas. Para aquelas pessoas, Senhor, que assim como ovelhas, são míopes, não conseguem ver de longe, mas têm ouvidos bons, e a palavra diz que a fé não são pelas coisas que se veem, mas pelas coisas que não veem. E que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que assim, Senhor, como ovelhas, que apesar de não verem bem, ouçam bem. Que essas pessoas que foram colocadas no coração de cada um que está aqui, seja uma missão que essa pessoa tem essa semana. Que ela entenda que isso é uma missão que ela tenha essa semana. De orar por essa vida e de buscar estratégias do céu para alcançar essa pessoa. Fazer um convite a essa pessoa, para que essa pessoa também, assim como ela, venha fazer parte do aprisco de Deus. E que esse aprisco, Senhor, que ainda está lá fora, seja alcançado por homens e mulheres que estão nessa casa, dispostos a servirem, Pai, como instrumentos teus nesse mundo, Pai. Nós somente pedimos, Senhor, pela campanha missionária que foi aberta aqui hoje, do Mustard Seed, que pessoas sejam levantadas, que essas palavras seja disseminada por aqueles também que não estiveram aqui hoje, que não tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra, de ouvir, Senhor, essa proposta de ajuda. Mas que nós, Pai, como instrumentos teu na terra, como filhos de Deus, como pastores, pastoreando as ovelhas do Pai, tenhamos a sabedoria, a misericórdia, o amor e a compaixão a cada uma dessas ovelhas, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Príncipe.